Pronto. Então, uma dívida, não? uma lei natural interessante, que se alguém tem uma dívida com uma outra pessoa, Reuven está devendo para Shimon, quando chega a Shemitah, o que Shemitah é? Que cara Shemitah la Hashem. O 7º ano é o ano sabático, o ano que pertence ao Criador, enfim, que vem nos trazer a ideia que a Kadosh Baruch Hu é o que nos dá tudo, e enfim, mesmo aquilo que nós fazemos, todo o trabalho que nós fazemos, todo o nosso serviço, todo o nosso papel, na realidade tem que sempre lembrar que é o Criador que está nos dando essa capacidade, essa possibilidade de fazer tudo o que nós fazemos. Por isso tem um 7º ano, que é quase que uma mudança, né? Enquanto durante os 6 anos o ser humano trabalha, o ser humano faz o papel, no 7º ano agora é Deus reveladamente, enfim, Ele fazendo. E a gente, por assim dizer, descansa, mas a ideia não é que a gente descansa, a gente reconhece a ideia principal, que o que está por trás desse descanso é o reconhecimento que tudo vem de Deus. Por isso então a gente não trabalha. Por isso a gente não faz o nosso papel, a nossa função. A gente tem um reconhecimento mais profundo que tudo vem de Kadosh Baruch Hu, que tudo vem do Criador, e a gente traz também para os próximos 6 anos que estão por vir. A gente inculca, né? A gente inculca na nossa cabeça que tudo vem do Ribono Shel Olam, do Criador, e por isso então no 7º ano é de forma revelada, a gente descansa literalmente e a gente reconhece que tudo vem de Hashem, reveladamente, e durante os próximos 6 anos, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer o nosso papel, mas sempre lembrando do 7º do ano sabático, lembrando que tudo vem de Hashem. E então, quer dizer, reconhecendo que ao mesmo algo na realidade bem, essa ideia, né, uma ideia bem, o desafio, é uma ideia desafiadora, porque por um lado eu estou fazendo, por um lado eu que estou trabalhando, eu que estou me esforçando, mas eu tenho que lembrar do 7º ano que é Kadosh Baruch Hu, que é o Criador que está me dando a força, a capacidade, enfim, o dom de eu conseguir crescer, está me dando essa força para eu conseguir realizar e conquistar tudo que eu venho conquistando. Agora, o que é interessante é que, então por isso se manifesta na prática, que meio que é um divisor de rios. Divisor de rios, então, aquilo que aconteceu durante os 6 anos, agora reconhece, então, e quase que a gente vai começar uma nova vida. Então, o 7º ano para tudo que foi até agora, enfim, né, meio que um ano sabático, apaga tudo, mas lembra que tudo vem de Hashem, mas aí como isso se manifesta na realidade? Uma das leis como isso se manifesta é que anula as dívidas. Vai começar tudo de volta, né? Esse 7º ano a gente, por assim dizer, tudo pertence a Hashem, então apaga, por assim, não ter tudo aquilo que foi feito através do serviço do ser humano, do trabalho do ser humano. Esse 7º ano a gente quer justamente reconhecer reveladamente que vem de Hashem. Então, de uma certa maneira, através que a gente anula a dívida, que tem essa lei de anulação de dívida, isso é um certo reconhecimento que tudo vem do Criador. E por isso, então, ele não está mais me devendo. Aquele dinheiro que ele estava me devendo, a gente, quer dizer, que veio através do esforço do ser humano, né, que eu trabalhei e eu emprestei esse dinheiro, então ele está me devendo. Então, quer dizer, é algo que veio através do esforço do ser humano. No 7º ano que a gente reconhece que Hashem, ele é o provedor de tudo, então, por assim dizer, agora ele não está mais me devendo. Hashem é o provedor de tudo. Hashem é o que vai me prover. Hashem é o que... E reveladamente a gente reconhece isso no 7º ano, e por isso então apaga e anula a dívida que a pessoa tinha comigo, que ela tinha para comigo durante os 6 anos. E por que aqui trouxe 10 anos então? Não, mas isso não faz. Aqui é uma outra. São 2 leis diferentes. Aqui falou. O que você perguntou agora? Pode falar. Aqui a gente tratou de especificamente de 10 anos. Então qual é a sua pergunta? Seria uma Se pergunta. Anula, né? Então... Essa vai ser a pergunta da Gemara. Exatamente isso que ele vai dizer. Mas por que essa vai ser a pergunta? Por quê? A pergunta vai ser qual? A
pergunta vai ser, será que essa lei que a Shemitah anula é somente com relação a... Porque acontece, a lei que Shemitah anula é quando eu tenho uma dívida que eu já tenho que pagar, você já tem uma cobrança. Então, eu estou te devendo R$1.000 e eu tinha até o quarto ano. Então, eu falava, eu tinha até o quarto ano, então, ou até o quinto, sexto, então, e eu já tenho que te pagar, eu já tenho que fazer a devolução. Aí a Shemitah, ela anula. Por quê? Porque já que tem uma cobrança, já estou em dívida. Está devendo, já está atrasado. Está devendo, exatamente. Aí, mas quando a pessoa, no caso de 10 anos, qual vai ser o problema? O problema é que o cara ainda não está devendo. O cara não está devendo. Interessante. E já que o cara ainda não está devendo, essa vai ser a pergunta. Será que a gente já considera a partir do momento do empréstimo, que foi antes, ou será que a gente considera a partir do momento que pode haver a cobrança? Que ele tem a responsabilidade de devolução, que é só daqui a 10 anos. Então, por isso teria o Rav Amina, né, o argumento em dizer que já que a cobrança ainda não começou, só vai precisar pagar a dívida, de fato, só começa depois da Shemitah, a gente não conta a partir de agora, somente a partir dos 10 anos, quando chegar lá. E por isso, então, não anularia a dívida. Essa Shemitah não vai anular a dívida. Porque a Shemitah não anula uma dívida que ela nem começou ainda. Sim. Só anula uma dívida que ela já começou, mas se ela nem começou, só vai começar, vamos falar assim, né? Começou justamente no ano 1. Então a Shemitah é ano 7. Só vai começar no terceiro ano do próximo. Que é 10 anos, né? Então vai começar no terceiro ano da próxima depois da Shemitah. Então essa é uma pergunta muito... É uma pergunta que é justamente o que a Gemara ela vai elaborar. Justo o que a Gemara vai elaborar. Mas pelo menos filosoficamente o que é interessante, o que é bonito essa lei, enfim, que se manifesta na prática, que a Torá coloca, que Deus ele se manifesta, e ele fala que então, na prática a pessoa não precisa devolver aquele dinheiro, porque o Shemitah anula. E qual o problema? O problema é quando chega no ser humano. Porque quando chega no ser humano, o que acontece? Que nem sempre o ser humano está vivendo nesse plano que a Torá está vivendo. Nem sempre o ser humano está vivendo nesse plano, nesse nível, nesse âmbito que a Torá está falando, que a Torá está dizendo. Tipo, ele está esperando já o 7º. Não, o cara... Não, eu estou falando em relação a Shemitah. Eu estou falando em relação... O cara... Eu estou falando em relação à lei, a essa lei que a Shemitah anula. Então, a pergunta é se então é uma lei forte. Sim. O cara está te devendo $500.000 e chegou o Shemitah, ele não vai te devolver mais. Então, quer dizer... E assim... Então, aí a pergunta vai ser em que mundo a pessoa se encontra. Se a pessoa se encontra no mundo... O que acontece, na verdade? Tem um certo conflito entre o mundo de Deus, entre o mundo da Torá, que é um mundo como a Torá ela vê, como a Torá enxerga o mundo, e tem um mundo como o ser humano enxerga o mundo. Então, no mundo da Torá, o 7º ano reveladamente se revela o Criador, e por isso então anula todas as dívidas, porque agora Deus